Entrarei eu então nessa polêmica, é isso mesmo? Entrarei eu nesta polêmica de Ivete e Baby. Eu sei que já passou o carnaval, né? Isso aí já virou meme, todo mundo já falou, já tem um monte de comentário, um monte de canal criando conteúdo sobre isso. Mas uma pessoa recentemente me fez uma pergunta nas redes sociais para falar sobre isso e eu decidi então trazer esse assunto para cá. Porque eu acho que eu tenho um ponto bíblico que eu queria dividir com vocês sobre isso, especificamente, tá? Então, vamos lá, todo mundo assistiu, viu o que aconteceu. Se você não assistiu, não sei que buraco você estava. Eu moro na Califórnia, não estou nem acompanhando o que está acontecendo direito no Brasil, mas isso chegou até mim, exatamente porque sou religioso, e obviamente esse assunto chegou até mim quando o Baby, né, fez no meio de um bloco de carnaval, fez um chamado para o tempo do fim ali no bloco de carnaval na frente da Ivete, e os dois blocos estavam juntos, e a Ivete então dá uma resposta pra cima dela. Se você não viu, vai ver. Eu não vou botar o vídeo aqui, tá? Eu não vou botar o vídeo aqui. Eu quero tratar só do que eu acho que pode ser importante pra gente sobre isso. Porque me pediram um julgamento. Eu falei assim, não sei se eu sou capaz de dar um julgamento sobre esse caso, por algumas razões. Eu quero começar mostrando pra vocês da onde vem essa ideia de que fez então, parte do que a Baby falou ali vem de uma certa ideia que é bem comum no ambiente cristão, de que dá força para esse tipo de atuação, né, num contexto como aquele. Então o contexto era, a gente estava numa situação de carnaval, né, a Baby estava ali com um bloco de carnaval, o pessoal dançando, fazendo de tudo ali na frente, e de repente ela decide então fazer um alarme bíblico, trazer um alarme bíblico para esse contexto. E é claro que isso tem base nesse texto aqui que eu quero mostrar para vocês, com certeza você já ouviu falar e com certeza você pensou nele quando viu isso acontecer, né? A gente tem 2 Timóteo, capítulo 4, você vai ter aqui no verso 1 em diante, Paulo falando assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é uma palavra que a gente não entende muito no português, mas quer dizer um amor que dura, um amor que resiste às forças contrárias, né, que sofre. Em inglês a palavra longanimidade é long suffering. Então tem amor aqui nessa história, né? Por favor, faça isso com muito amor, amor a ponto de aturar as dificuldades que isso significa, os sofrimentos que isso vai trazer para você. Mas está aqui, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Mas isso parece contrariar o bom senso, porque afinal de contas, a gente sabe que se a gente falar uma coisa fora do momento adequado, aquela coisa não funciona, né? Ela faz mal até às vezes para a pessoa. Eu acho que você já deve ter vivido momentos como esse, em que você vê alguém passando por uma dificuldade, passando por um problema, e que você sabe como resolver aquilo, mas você sabe que se você falar, vai acabar causando o pior. A pessoa, só porque você falou, agora ela acha que não é aquilo e ela vai procurar outras soluções, e enfim. É melhor você deixar ela passar por aquilo e ela mesma descobrir ou se abrir, chegar para você e falar assim, você sabe como resolver isso? Aí você pode falar, entende? Você entende o que eu estou dizendo? Tem situações que são assim. E se você já viveu situações que são assim e você não resistiu e acabou falando, você sabe o que aconteceu. Ficou decepcionado, né? Pois é, porque a pessoa não te ouviu ou ela até fez pouco do que você falou para ela, né? Então, fora do momento oportuno, até a verdade pode ser um problema, pode causar algum tipo de dificuldade ou de dano, né? Vamos colocar dessa maneira. No entanto, como o texto está falando para gente, faz a qualquer momento, quer seja oportuno, quer não, a gente fica com essa ideia, então não, então eu tenho que falar, porque é a verdade, porque para salvação eu tenho que falar a qualquer momento, seja qual for. Parece que esse é o conselho bíblico, né? Fala de qualquer jeito, porque é isso que importante é você falar, é importante que chegue lá, né? O que contraria o bom senso e o que parece, né, é estranho isso, sempre achei isso aqui estranho. E aí tem mais uma coisa, além disso, além de ter esse texto que é usado como uma carta na manga para você falar o que você quiser no contexto que você quiser,
ele ignora alguns outros textos importantes, como, por exemplo, palavras do próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 6. Olha o que Jesus falou, tá? Vamos olhar, vamos ler junto. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Para que eles não utilizem isso contra você, para que isso não vire meme, para que você não vire piada, para que você não seja destruído e a sua reputação destruída e tudo mais que isso vai causar porque você lançou pérolas aos porcos. O que é um jeito de dizer... O que acontece se você lança pérola para os porcos? Né? O que os porcos vivem? Onde eles vivem? O que eles fazem? Qual o valor que eles dão para a pérola? Nenhum. Né? Quando eles pegam uma pérola, então, ela vai virar só mais um pedaço de pedra ou de esterco, de qualquer coisa que seja naquilo que eles estão envolvidos, porque não vai ter valor especial a pérola. Então você pega uma coisa de alto valor e transforma ela numa coisa que vale nada. Por quê? Porque quem está recebendo a mensagem não vai dar valor para aquela mensagem e vai acabar destruindo aquilo. Não vai só destruir aquilo, vai destruir você também nesse processo. Né? Então Jesus falou, não dê pérolas aos porcos. E aí fica contraditório. Será que Paulo entendeu essa mensagem? Porque Jesus que é a rocha, que é o firmamento, é a partir dele que a gente entende as coisas, não é a partir de Paulo, é a partir de Jesus. Jesus falou, não joga pérola para os porcos, porque ele vai fazer mal para a mensagem vai ficar suja, vai perder o seu valor, você vai ser atacado. Então, porque o porco não quer aquilo, ele quer outra coisa, ele vai te atacar também. Então, assim, não faz isso. Essa é a mensagem de Cristo. Aí vem Paulo e fala assim, não. Prega quando for que tiver que pregar, porque você tem mais é que falar mesmo. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? É uma coisa faltando, não tem? Tem muito mais texto que eu posso usar para falar um pouco sobre a questão do tempo, do falar na hora certa, né? Então tem alguma coisa errada. Há vários outros textos na Bíblia. Você deve estar se lembrando de alguns, como maçãs de ouro em salvas de prata são com uma palavra colocada na hora certa. Enfim, coisas como essa que você vai encontrar por aí. Tem várias outras referências na palavra de Deus. Eu até lembrei de uma agora enquanto estava falando, esqueci. Então tem, beleza? Agora que você está entendendo isso, vamos lá. Então o que Paulo quer dizer aqui? Então o problema não está com Paulo. O problema está com a gente que está lendo Paulo de um jeito estranho, né? A gente precisa olhar para o contexto. Então vamos voltar lá para a tela e vamos olhar o contexto do que Paulo está dizendo aqui em 2 Timóteo. Então ele está falando com Timóteo e ele está falando assim, eu peço para que você faça o seu trabalho com dedicação e aí prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo está no futuro. O texto é claro em dizer que Paulo está dando um conselho circunstancial, um conselho contextual a Timóteo, para o tempo de Timóteo. Porque no futuro de Timóteo haveria um tempo que chegaria em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É muito interessante isso aqui porque ele está dizendo assim, olha, eles vão se cercar de mestres segundo aquilo que eles desejam, suas próprias cobiças, seus próprios desejos. As pessoas vão procurar no YouTube os mestres que respondem às suas cobiças, aos seus desejos. Elas vão escolher ouvir aquilo que elas querem ouvir, baseado no desejo que elas têm. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A gente está vivendo exatamente nesse tempo aqui. Era o futuro de Paulo, mas é o nosso presente. Haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Não suportar quer dizer o seguinte, quando você fala o que é saudável, sã doutrina é a doutrina saudável, as pessoas vão rejeitar, elas não querem ouvir, elas não vão suportar, elas vão falar que aquilo faz mal para elas vão falar que aquilo não tem nem que ser dito, porque aquilo causa um mal nelas, elas se sentem mal quando elas ouvem aquilo. Ok? Por isso elas vão procurar os seus próprios mestres, aqueles que falam para os seus desejos. E como sentindo coceira nos ouvidos, que é a melhor definição,
Acho que é o melhor ajuntamento de palavras ou de vocabulário da época de Paulo para dizer eles vão ter um desejo constante por consumo de informação. Vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho que a melhor maneira para definir isso é um consumo crônico. Eles têm um consumo crônico de informação. Como se estivesse coçando. Eles querem cada vez mais, vão buscando cada vez mais. E scrolling, né? Passando a telinha ali e cada vez mais buscando os mestres que falam segundo a sua doutrina, segundo o seu desejo, né? E se recusarão, verso 4, a dar ouvidos à verdade, certo? Entregando-se às fábulas. A palavra aqui em grego é mitos, que é mito mesmo. Fábula, mito, lenda. Eles vão se entregar para essas coisas. Eles vão preferir essas coisas. Essas coisas é que vão pautar a sua fala, a sua conversa, o que importa para eles. Que é o mundo do entretenimento hoje, que é exatamente a realidade que a gente tem vivido, né? As pessoas elas preferem acreditar em fábulas. A gente tem ateus, cientistas, pessoas importantes, pessoas de alto calibre mental, que chegaram ao ponto de perceber que o ser humano tem que ter sido desenhado de alguma maneira, né? Tem um design por trás do ser humano, porque não é possível que isso tudo aconteceu por acaso, e chega à conclusão que, portanto, ou a gente vive dentro de uma simulação, ou a gente foi criado por alienígenas, né? Então, assim, eu chego ao ponto de acreditar nisso, de ter mais fé que eu, para acreditar nisso, para não ter que assumir a crença em Deus. É esse o mundo que a gente está vivendo. Isso é dito em voz alta, certo? Esse é o mundo que a gente está vivenciando hoje. E aí ele conclui dizendo no verso 5 ali, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, né? Long suffering, longanimidade, faz o trabalho de um evangelista, que é o trabalho dele, né? E cumpre, então, cabalmente o teu ministério. O que Paulo está dizendo, então? Paulo está dizendo assim, olha o que ele está dizendo, combina o que Jesus falou. Ô Timóteo, faz um favor, nesse momento em que ainda tem gente querendo ouvir, nesse momento que as pessoas ainda dão ouvidos para você, nesse momento que as pessoas ainda querem saber sobre o que é a verdade, nesse momento em que ainda há corações abertos, nesse momento que nós não estamos vivendo entre os porcos, nesse momento em que há ouvidos para ouvir, fala, mas fala em qualquer hora, de qualquer jeito, só fala, porque os ouvidos ainda estão abertos, faz isso agora. Porque vai chegar um tempo em que isso não vai ser possível mais. E esse é o tempo que a gente está hoje. Esse é o nosso tempo, né? Em que as pessoas não querem mais a sã doutrina. Só lê esse texto e refletir nele, medita sobre ele, que você vai entender que ele está falando do nosso tempo aqui hoje. Então, essa é uma fala contextualizada, essa é uma fala local para Timóteo. Timóteo, agora é a hora, faz isso agora, porque tu não sabe o que vem pela frente, não. Se você vê o que eu estou vendo, agora é a hora para você pregar. Faz isso já. Veja como esse contexto é diferente do contexto da Baby, né? E aí, a gente está ali numa situação em que as pessoas estão pulando, estão dançando, estão com a mente em qualquer lugar menos suscetível ou aberta para esse tipo de mensagem. E aí você quer colocar essa mensagem ali, pessoal, você está fora do contexto. De fato, você está jogando pérolas aos porcos. Eu não quero ofender as pessoas que estavam ali. Desculpa, não estou querendo ofender, tá? Esse aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que o judeu ele não tem palavras abstratas, tá? Então ele usa palavras concretas para definir ideias abstratas. E esse é o melhor jeito que eles encontraram de falar. Assim como eles falam que a união faz a força, dizendo que 2 cachorros matam um leão, da mesma maneira, eles estão dizendo que se você jogar coisas de valor para pessoas que não têm interesse, que não estão querendo dar ouvidos e que dão valor a outras coisas que são de baixo nível, baixo calão, e por isso vão pegar coisas de alto valor e vão fazer alguma coisa ruim daquilo e ainda vão atacar você, ele usa essa expressão porcos, pérolas aos porcos. Então, eu quero dizer novamente, não estou dizendo que as pessoas que estavam ali eram porcos, tá? Eu só estou dizendo que a ideia, o conceito, seja inteligente e seja justo, né? A ideia e o conceito é que se você fala a quem não quer ouvir, se você fala a quem não dá valor ou não quer dar valor, por causa das suas próprias volatilidades, me perdi na palavra aqui, mas vocês estão entendendo, das suas próprias vontades, né? Voluntariamente eles não querem ouvir você, e aí você insiste em falar, o que vai acontecer? É exatamente isso. Você vai ser atacado, você vai virar meme, você vai
você vai, enfim. Então, eu tenho uma crítica à Baby aqui, sim. Para mim, a Baby falhou nesse contexto, porque, cara, você tá num lugar que não é para isso. Você foi para um lugar que não era para isso. Talvez você tenha ido, inclusive, com essa ideia de, poxa, eu vou para isso, porque lá pelo menos eu consigo ser ouvido por muitos, e eu vou falar para eles, eu vou dar esse recado. Pode ser. Mas aquele não era o contexto para isso. Aquele não ia funcionar. Você jogou pérolas aos porcos. E aí aqui tá a crítica que eu acho que cabe a Baby. A crítica à Ivete também cabe. Eu não vou entrar nessa de ficar explicando as coisas, porque a Ivete não tem a menor noção do que ela estava falando. Ela só abriu a boca e falou palavras para poder tentar desfazer o que a outra estava falando. A Ivete estava num clima, aí o clima foi quebrado pelo que a Bíblia falou, e a Ivete tentou manter aquele clima, e mantendo aquele clima ela falou o que ela tinha que falar. E não quer dizer nada. Não vamos fazer exegese do que a Ivete falou, né? O poder de Deus é muito maior do que o mandamento. O que quer dizer isso? O cara que fez o mandamento, né? Então, assim, o poder de Deus. Deus deu o mandamento, o mandamento foi dado por Deus, mas ele tem mais poder para desfalar o mandamento que ele mesmo falou. Enfim, o que quer dizer? Pode Deus fazer uma pedra que ele mesmo não pode levantar? Eu não vou entrar nessa, tá? Não tem porquê. A Ivete também tá viajando. Ivete, Bíblia, né, gente? Ninguém tá esperando que a Ivete seja teóloga, tá ok? Então, a resposta da Ivete foi exatamente o resultado das palavras de Jesus. E Baby, eu acho que ela, com o coração no lugar dela, que tá, vontade de avisar para as pessoas, ela acabou fazendo isso. Então, numa primeira camada, porque eu acho que tem duas camadas aqui, numa primeira camada, então, a Baby, eu acho que ela cometeu esse erro estratégico, né? E talvez essa má compreensão desse texto de Timóteo tenha feito ela pensar que ela podia fazer isso naquele contexto, porque realmente não faz sentido nenhum ela ter feito isso naquele contexto, né? Mas tem uma segunda camada aqui. E a segunda camada é o profeta Isaías. O profeta Isaías foi chamado para pregar para um povo que não ia ouvir. Então, olha que engraçado. Jesus falou, não joga pérolas aos porcos, mas Deus fez o chamado para um profeta para fazer exatamente isso. O que isso quer dizer? Por que Deus pediu para um profeta dar um recado para um povo que não ia ouvir? Ele avisou o profeta e falou, eu vou chamar você, você vai mandar um recado e eles não vão te escutar. Eu estou te chamando por uma tarefa de fracasso. Eles não vão te ouvir. Combinado? Isaías falou, combinado, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Por que Deus mandou, então, pérola para os porcos? Porque, especificamente no contexto profético, Deus tinha um recado para passar para as pessoas, oficial, um recado que ele queria que elas ouvissem claramente. E que elas não ouviriam porque ele sabe o futuro desde o começo, porque ele sabe que o coração delas não estava aberto para ouvir, que elas não iriam ouvir, e de fato aconteceu. Isaías falou e eles não ouviram. Ok? Então, ele manda o recado porque esse recado tem que ser dado. Ele não manda o recado porque ele acha que vai ocorrer conversão. Ele manda o recado porque ele tem que ser dado, porque é simplesmente da parte de Deus uma informação importante a ser dada. Para depois o pessoal falar assim, mas ninguém me avisou. Eu avisei sim, senhor, você não quis ouvir. Ok? Então, Deus vai lá, envia o recado e fala, Isaías, vai lá e faz isso aqui. Essa é a sua missão, é avisar o que eu vou fazer. Eles não vão te ouvir, mas eu quero avisar o que eu vou fazer. Então, tendo dito isso, essa segunda camada, e aqui tá porque eu não quero ficar julgando a Baby, nesse caso, numa segunda camada ela não falou uma coisa que é mentira, né? Ela não mentiu quando ela falou que a gente tá no tempo do fim. Fez do jeito dela, falou de qualquer jeito, entramos no apocalipse, inventou que daqui 5, 10 anos no máximo, que errou de novo, não tinha que falar que 5 ou 10 anos, não tinha que falar nada disso aí, né? Não tinha que falar nada, na verdade. Mas já que falou, acabou mandando um recado, acabou avisando que estamos no tempo do fim, o que de fato estamos. A Ivete não sabe disso. E ela fez questão de continuar sem saber, porque ela preferiu dar a resposta a tentar, né, preferiu manter o clima a tentar receber essa mensagem. Não estava disposta, não estava pronta para receber a mensagem, enfim, não sei. Você entende o que eu quero dizer, mas não deu ouvidos para a mensagem, mas a verdade é essa, a gente está no tempo do fim. E aí, para a gente conversar sobre isso, é outro vídeo, outras conversas, mas isso é verdade.
E depois disso, outras pessoas em trios elétricos começaram a fazer o que a Baby estava fazendo também. Né? Eu achei engraçado isso, virou meio que um meme mesmo, não só um meme no sentido de virar piada, mas também um meme porque ele se propagou. Né? Esse ato dela se propagou. Eu vi outras pessoas fazendo isso também. Eu falei, estranho isso, né? Ainda mais porque a gente está de fato no tempo do fim. Então, eu acho que posso eu julgar que mesmo na loucura do que aconteceu, não está Deus mandando um recado para a Terra? Eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso, eu não acho que eu consiga fazer isso. Então esse julgamento eu não vou lavrar julgamento sobre isso. Então tá aí, é isso que eu penso sobre o que aconteceu com a Baby. Eu acho que enfim, acabou fazendo uma coisa que, quem sabe, por trás, muito além do bom senso que ela deveria ter tido, algo pode se fazer de bom disso, ou algum recado realmente está sendo dado, mas eu acho muito estranho, né, que em 2024 eu veja manifestações no carnaval avisando que Jesus vai voltar. É no mínimo estranho, é no mínimo para parar para pensar, né? E aí eu prefiro refletir aqui, eu prefiro parar para pensar aqui, do que ficar julgando por que ela fez, o que ela não fez, e se deveria fazer ou se não deveria ter feito. Eu fico mais com essa reflexão de que engraçado, eu nunca imaginei que eu ia ver no carnaval o pessoal falando desse assunto e que isso ia ser tratado de alguma maneira no carnaval do Brasil. Né? Isso é estranho. E o mundo está muito estranho mesmo. E essa descrição de 2 Timóteo do mundo é precisa, assim, num nível do detalhe, né? Parece que foi desenhado. O tipo de coisa que, quando Paulo falou, ele não sabia o que significa exatamente na profundidade do que é hoje. Ele não tem a noção do que ele estava realmente falando no nível do que está acontecendo hoje. E eu acho que cabe aqui a reflexão, eu acho que a gente vai ganhar, todo mundo vai ganhar se a gente parar para fazer essa reflexão muito mais do que deveria ou não deveria ter falado, Ivete respondeu, o que... Enfim, foi errado, foi uma viagem, foi uma maluquice, mas eu acho que tem coisa aqui pra gente se debruçar. Deixe seu comentário aqui embaixo, fala pra mim o que você achou, o que você pensa, e sem julgamentos, fala só o que você pensa. Vejo você aí num próximo vídeo.